para falar para vocês sobre expandindo a virtualização de redes e segurança para containers. Quero chamar mais uma vez ao palco o Staff System Engineer da VMware, Caio Oliveira. Eu gostaria de agradecer aqui a todo o pessoal da comunidade. Esse é o segundo ano seguido que eu faço uma apresentação aqui no evento. Então, para quem não estava aqui ano passado, né, eu fiz uma apresentação falando de desafios de redes de segurança em OpenStack. Está o vídeo disponível no YouTube. E a ideia aqui é dar até essa palestra ter um pouco de continuidade do que eu comecei no ano passado, né? Bom, containers, né? Acho que de manhã vocês ouviram todos os palestrantes, né? Todo mundo falando de containers, Kubernetes, né? A gente vê que é um mercado que está fervendo, né? Está crescendo muito, né? Várias empresas já começando a utilizar containers, né? E muita discussão em torno de, bom, continuo com as minhas máquinas virtuais, utilizo containers, né? O que fazer? Na verdade, eu acho que, na minha opinião, seria entender como esses dois ambientes vão conviver, né? Para quem não conhece, para quem não tem muito conhecimento, né, tentar fazer aqui uma diferenciação bem rápida do que é máquina virtual e do que é container, né? Então, na máquina virtual, eu tenho a minha infraestrutura física, eu crio uma camada de abstração e cada uma das máquinas virtuais vai ter o sistema operacional com as suas dependências. A aplicação que está em cima desse sistema operacional utiliza essas dependências, essas bibliotecas. É aqui que está o desafio hoje, né? Qual que é a ideia? O que os containers vislumbram buscar, né? É exatamente criar uma nova camada de abstração, então uma camada de abstração do sistema operacional, onde eu trago essas dependências, né, para uma aplicação mais simples, né? Algo muito mais simples. Bom, quando eu falo de orquestração de containers, quando estou falando de uma aplicação, né, não é um container único que eu estou falando. Estou falando de um grupo de containers, né? Ou seja, para cada container que eu criar, eu vou ter que ir lá e vou ter que instanciar esse container. Então, o que eu preciso? Eu preciso, basicamente, de alguém para fazer a orquestração, a automação desses containers. Ou seja, eu preciso de uma plataforma de gerenciamento de containers. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Desculpem pela piada, tá? Existe uma fundação, também uma fundação irmã aqui da Fundação OpenStack, que é a Cloud Native Computing Foundation, que recentemente liberou essa pesquisa, onde foi perguntado para as pessoas que estavam utilizando containers qual que é o principal orquestrador. E aí a grande maioria, né, acho que o mercado mesmo está se dirigindo para a questão do Kubernetes. Bom, continuando no parênteses, eu aproveito para convidar vocês, acho que foi o Danilo de manhã que falou um pouco dessa questão de comunidade, de vocês se engajarem em outras comunidades. Eu faço parte de uma das comunidades oficiais da Cloud Native Compute Foundation, que é o Cloud Native de São Paulo, e eu convido aí a todos a entrarem, a se registrarem. A gente está no 5º Meetup, vai ter o 6º em breve, tá? Então convido aí todos a também se engajarem nessa comunidade. Bom, voltando no meu parênteses, né? Então, tenho lá o cluster Kubernetes. Ele sim vai ser responsável por fazer... eu vou colocar minha infraestrutura como código, então eu vou definir o que eu quero através de um código, e vai ser o Kubernetes que vai instanciar e vai criar esses diversos containers para mim. Bom, para quem não conhece Kubernetes, eu vou tentar aqui explicar o Kubernetes em um slide. Tá? O que eu tenho no Kubernetes? Nesse cluster de Kubernetes, eu tenho o master, né, que seria como se fosse o cérebro da solução, e os diversos nós. Tá? Hoje, a grande maioria das empresas que estão utilizando Kubernetes acabam utilizando os nós, uma máquina virtual. Né? E o que acontece? Eu tenho em cada um deles, né, ou seja, em cada um desses nós, um agente que chama kubelet. Ele que vai estar conversando com o master. Tá? No momento que eu instancio uma aplicação, eu vou definir qual que é a imagem do container daquela aplicação e a quantidade de réplicas que eu quero daquela aplicação. O Kubernetes Master vai lá e vai provisionar para mim os vários containers nesses nós. Subo uma nova aplicação, a mesma coisa. O Master vai lá e vai provisionar esses containers nos vários nós. Tá? O nó aqui também, o pessoal muitas vezes fala minion, fala worker. Tá?
E se acontece uma falha de um nó, né, eu vou perder a comunicação do kubelet com o meu master e esses novos containers vão ser automaticamente provisionados em outros nós disponíveis. Bom, legal, né? Arquitetura super interessante. A gente sabe que não é essas mil maravilhas. Existem, né, os principais desafios, né, que eu tenho associado a esse ambiente. A própria CNCF, naquele gráfico que eu mostrei, naquela pesquisa, né, ele também mostra e aponta os principais desafios hoje que as empresas têm, né, em ambientes de Kubernetes. Se a gente olhar aí entre os 4 primeiros, e que vai ser o foco aqui da minha apresentação, né, eu tenho a questão de segurança, rede e a questão de complexidade. Tá? É o que eu vou estar explorando nos próximos slides. Bom, como é que funciona a rede dentro de um ambiente Kubernetes? Tá? Tenho lá o meu nó, né, dentro do ambiente de Kubernetes. Vou ter um pod, normalmente, melhores práticas, eu sempre ter um container dentro de um pod. Tá? Posso existir 2 containers ou mais containers dentro de um pod, o mais comum é um container, um pod. Para cada pod, eu tenho aquela minha interface, né, uma interface de rede. Então, imagine nesse nó aqui, eu tenho 2 pods, 2 containers. Tá? Legal. Dentro do sistema operacional, dentro do Linux, para cada uma dessas interfaces, eu crio uma interface virtual e eu tenho uma ponte, né, uma Linux Bridge, aqui, um Docker Zero, para quem, por exemplo, utilizando o Docker aqui, e uma interface de saída. Ótimo, isso funcionaria muito bem se eu tivesse um nó único, mas eu tenho vários nós. Né? Ou seja, quando eu tenho 2 nós, eu preciso prover serviços de conectividade, ou seja, conectividade de nível 2, conectividade de nível 3, serviços de segurança, balanceamento de carga, eu preciso entregar tudo isso. Para isso, né, Kubernetes desenvolveu uma forma de integrar, né, da gente fazer a integração de componentes de rede para dentro dele. Qual que é a ideia? Agora, eu tenho um Container Network Interface Agent, né, um plugin e um agente lá dentro, e posso fazer uma implementação, por exemplo, de um OVS. A grande maioria das empresas utiliza OVS. Tá? Bom, com isso, agora, eu consigo expor diretamente para o meu ambiente a interface daquele container. Bom, tenho agora os 2 nós, os vários containers nesse ambiente, eu consigo, sim, aí trazer serviços de conectividade, roteamento e balanceamento de carga. É aqui que é o título da minha apresentação, que é exatamente a expansão da virtualização de rede de segurança para o ambiente de containers. Tá legal? Bom, falando um pouco do panorama desse ambiente, né? Muito do que acontece no ambiente open source também está, no ambiente de OpenStack, que a gente tem visto essa evolução dos últimos anos, acontece aqui também quando a gente está falando de Kubernetes. O que eu tenho? Quando eu tenho o lado open source, eu tenho toda essa questão de ser um código aberto, toda a questão de flexibilidade e uma comunidade por trás provendo e contribuindo para esses serviços. Aos pontos que os fabricantes, o que eles buscam? Eles tentam trazer simplificação, às vezes projetos extremamente complexos, trazer performance, mais robustez para o produto e garantir o suporte desse ambiente. Né? Assim como a grande maioria das empresas hoje implementa OpenStack através de distribuições, é o que a gente tem visto aqui também acontecer no ambiente de Kubernetes. Muito começa a se testar em laboratório, ambientes de desenvolvimento, né? E, quando vai para o ambiente produtivo, acaba optando por uma distribuição. Bom, legal. Aqui, até depois essa apresentação vai ficar disponível para vocês, eu coloco uma série de artigos e links interessantes de exatamente mostrar um pouco dessa dificuldade, né? Onde eu tenho bastante dificuldade para implementar a parte de redes de segurança quando eu estou utilizando os projetos nativos, né, do Kubernetes, ao ponto que os vendors estão tentando aí buscar uma forma de simplificar. Né? Lógico, não vai, às vezes, ter todas as funcionalidades. Bom, continuando, né, por que existe essa dificuldade, esses grandes desafios? Se eu olhar, né, eu preciso de todos esses serviços de rede. Então, eu estou falando de switching, ou seja, de conectividade de nível 2, nível 3 e nível 4, balanceamento de carga. Às vezes, eu não tenho um ambiente que é puramente de containers, eu tenho máquinas virtuais, tenho ambiente físico, né, e ferramentas para troubleshooting, principalmente quando eu estou indo
para um ambiente produtivo. Na comunidade, os projetos hoje que são... Existe um projeto para cada um deles. Então, para nível 2 é o Flannel, para nível 3, nível 4 é o Calico, para a parte de balanceamento de carga é o Nginx ou hproxy. Não existe um projeto que engloba tanto a parte de virtualização de máquinas virtuais, né, também para a parte de containers. E aqui, né, os vendors, cada um com a sua abordagem, com a sua estratégia. Bom, meu objetivo aqui, na verdade, eu falei muito, né, eu trouxe muito slide, eu queria trazer uma demonstração, né, mostrar, então, um pouco dos benefícios que uma solução, né, de virtualização de redes e segurança traz para o ambiente de containers. Para isso, eu criei um ambiente bem agnóstico. Tá? Então, eu vou estar utilizando Kubernetes em um ambiente de Cloud Foundry. Tá? Trouxe a solução aqui conjunta da VMware com a Pivotal, que é o PKS, o Pivotal Container Service, e também aqui eu vou estar integrando com o OpenShift. Legal? Bom, como é que funciona essa aplicação? Essa aplicação se chama PlaneSpotter. Tá? Ela vai receber todos os dados dos aviões, né? Isso aqui é lá dos Estados Unidos, então a Federal Aviation Administration ela tem o registro de todos os aviões que estão nos Estados Unidos, tá? E os status das aeronaves, onde essas aeronaves estão. Para isso, eu crio o seguinte ambiente. Eu tenho primeiro um banco de dados, aqui um MySQL, onde eu vou colocar os registros estáticos daquelas aeronaves. Tá? Depois disso, eu vou criar uma aplicação, na verdade, vai ser um serviço de APIs, que vai consumir os dados dos meus bancos de dados, dos meus 2 bancos de dados. Eu vou chegar no segundo daqui a pouquinho. Vou ter o meu front-end, né, usando também Python Flask. O meu colega da Mandic também, acho que no web server dele, utilizou Python Flask. E Bootstrap. Legal? Bom, aqui uma aplicação super simples, né, não tem tanta graça. O que eu coloquei para vai dar um tempero legal nela? Né? Existe uma grande comunidade aí de robistas que acabam colocando antenas na sua casa para pegar informação, conseguem entender qual avião e qual que está rodando, que está passando naquele momento. Né? Bom, isso aqui está disponível na internet, né? Então eu consigo coletar tudo. Então, subi uma nova aplicação que vai coletar todas essas informações, tá? E vai me colocar num banco de dados não relacional. Aqui, eu estou utilizando o Redis aqui para pegar essas informações e guardar elas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o MySQL. Eu simplesmente subi ele aqui num cluster VMware. Tá? Subi ele no vSphere. Vamos mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho o meu vCenter, tenho o MySQL, e ele está conectado a um switch lógico. Tá? Esse switch lógico está dentro do NSX. Então, dentro do NSX, eu consigo ver esses switches, todos os meus switches no meu ambiente. E eu consigo ver as portas que estão associadas a ele, consigo pegar todas as informações de rede. Né? Inclusive, existe uma associação e eu consigo identificar, além do MAC address, logicamente, consigo também identificar qual que é aquela máquina virtual. Bom, aqui, super simples, ambiente tradicional. Bom, segunda etapa é a criação, né, do meu banco de dados não relacional, do Redis. Né? Vou subir ele em cima do PKS. Né, que é uma distribuição de Kubernetes. Venho aqui, simplesmente eu vou entender, eu consigo enxergar. Dentro de Kubernetes existe um conceito, entre aspas, de tenants, tá? Me desculpem, mas que se chamam namespaces, que eu crio uma separação. Então, para cada ambiente, né, ou seja, o default, o kubepublic, kubesystem, que conhece um pouco, né, eu vou criar um switch lógico dentro da minha infraestrutura de NSX. Então, eu vejo aqui que eu tenho dentro do meu ambiente, vou fazer uma infraestrutura como código, então, todas as informações que eu estou passando desse ambiente Redis está escrito em um arquivo YAML, eu passo as informações de qual que é o meu container e como que eu vou expor o serviço desse serviço Redis. Tá? Legal que tudo que eu configurei no ambiente de Kubernetes, todas as tags, né, vêm também para esse meu ambiente, para essa minha infraestrutura de virtualização de rede de segurança. E aqui eu estou vendo exatamente como eu exponho o serviço através de um load balance. Né? Se eu olhar aqui, ó, eu vejo que eu tenho o meu IP externo, né, o IP externo desse banco de dados Redis, e agora eu vou enxergar quais são os endpoints, ou seja, o que está dentro desse server. Aqui eu só crio apenas um.
Então, automaticamente, no momento que eu instanciei, que eu subi toda essa infraestrutura em cima de YAML, automaticamente a minha infraestrutura de virtualização de redes e segurança, né, o NSX, ele foi e criou tudo isso aqui para mim. Tá legal? Estou com vocês até o momento? Bom, vamos lá. Terceira etapa. Também em cima de PKS, eu vou subir agora a minha aplicação, né, exatamente o meu serviço de API, que vai se comunicar tanto com o meu banco de dados MySQL, quanto com o meu banco de dados Redis. Bom, vamos lá. Mais uma vez, vou utilizar o PKS, o Redis já estava criado, aqui eu vou criar. Eu vou primeiro, então, mostrar esse aqui, então, todos os detalhes da minha aplicação, qual que é a imagem do container que eu vou utilizar, o nome daquela aplicação, todas as comunicações que eu estou falando com o meu banco de dados e como que eu estou expondo esse serviço. Tá legal? E aqui, qual que seria o endereçamento que eu vou consumir as APIs. Então, dou um create-f aqui, e chamo o arquivo YAML, ele vai criar namespace e todos os componentes dentro do ambiente Kubernetes. Nesse momento, devido à integração que existe da minha plataforma de virtualização de redes e segurança, né, tudo que eu pedi que está no meu arquivo YAML está sendo automaticamente criado para mim. A gente vai ver agora. Bom, na minha aba de switching, aqui, então eu tenho vou ter um novo switch, vou dar um refresh nesse meu ambiente, e eu vejo aqui que eu agora tenho aqui o PlaneSpotter, que é exatamente a minha aplicação, e os containers, as VMs associados a eles. E no load balance também o VIP, que eu estou oferecendo esse serviço dessa API. Tá legal? Vejo também exatamente as regras de load balance que estão aplicadas. Então, ele está fazendo um forward para um grupo de servidores. E aqui o membro, que é exatamente a minha aplicação PlaneSpotter. Legal? Bom, aqui estava num ambiente, então tem uma máquina virtual, 2 ambientes de Kubernetes, porém na implementação do PKS. Agora eu vou utilizar o Cloud Foundry. É uma solução de PaaS para criar o meu front-end. Bom, vamos lá. Esse aqui é o Cloud Foundry. As organizações dentro do Cloud Foundry são parecidas com namespace dentro do Kubernetes, tá legal? Ou de, entre aspas, tenants. Fiz, então eu vejo que eu só tenho aqui um switch lógico associado ao sistema. Vou criar a aplicação PlaneSpotter, né, o meu front-end web. Crio, vou fazer aqui todas as etapas necessárias para eu subir o meu front-end. Tá legal? Ele me mostra aqui o meu front-end, que se eu der um refresh, ele automaticamente criou para mim. Está criando ainda. Ele cria automaticamente para mim uma nova organização, que se traduz em um switch lógico, automaticamente com roteamento para o meu ambiente. Tá legal? E na aba aqui ele está acabando toda a implementação do meu ambiente. E no final ele vai me gerar uma URL que eu vou poder acessar, aí sim, essa minha aplicação. Bom, vejo aqui que eu passo todas as informações de tag, então eu consigo ver que esse ambiente está rodando. Feito isso, agora eu tenho aqui a URL dessa minha aplicação. Vou abrir e eu tenho o PlaneSpotter. Vou entrar nos registros, aqui eu consigo ver todos os registros de todas as aeronaves que estão lá nos Estados Unidos, consigo fazer um search por aplicação, mas, por enquanto, só tem informação estática, né? Eu não tenho a informação que está acontecendo em tempo real. Legal? Aqui eu vejo, por exemplo, até imagem, figuras desse ambiente. Bom, vou agora, aí sim, pegar a parte legal do sistema, né? Que é pegar essas informações desses robistas que estão pegando o momento, onde está a aeronave naquele momento, e vou subir em cima de um ambiente de OpenShift. Tá? Dentro do OpenShift, mesma coisa que eu tenho de namespace, organização, aí não sou um dos principais especialistas de OpenShift, tá? Eu tenho a questão de projetos. Eu tenho os vários projetos, então, Default, KubePublic, KubeSystem. Eu vou subir, né, mais um ambiente. Tá?
Então, se eu olhar, aqui eu tenho eles já mapeados na minha infraestrutura de redes de segurança, e eu vou ter, mais uma vez, no meu arquivo YAML, toda a minha infraestrutura definida como código. Tá legal? Qual que é o container, quais são as configurações iniciais que eu vou estar puxando para esse ambiente. Legal. Vou rodar esse arquivo YAML, e automaticamente, como eu falei, a minha infraestrutura de rede de segurança vai entender tudo o que está se passando nesse ambiente, tá? E vai automaticamente mapear tudo isso para a minha infraestrutura de virtualização. Bom, vamos lá. Agora eu tenho aqui o ADSB System. Eu vejo aqui que tem um switch novo criado. Tá legal? Eu vejo as portas relacionadas. Então, eu vejo, seria a minha porta de uplink e a porta da minha aplicação. Vejo com mais detalhes. O tempo está bom. Então, aqui eu vou entender qual que é, o que está acontecendo nesse ambiente, se esse ambiente está pronto ou não. Tá? E, se eu agora der um search, por exemplo, por American Airlines, eu estou agora correlacionando os dois bancos de dados. Eu vejo que eu tenho alguns ambientes, algumas aeronaves em verde. Então, se eu clicar agora aqui, eu tenho o posicionamento daquela aeronave. Então, se eu clicar, até ele abre já no Google Maps, a posição. Então, esse avião está aqui, entre mais ou menos ali perto de São Francisco, São José. Bom, legal, criei a aplicação. Só que a gente sabe que, ótimo, demonstração está funcionando. Imagine se eu estou com esse ambiente aqui em produção, né? Tem um problema. Imagine que existe uma falha do meu ambiente que eu criei em cima de máquina virtual na comunicação no meu container, né? Como que eu faço para identificar? Como que eu faço para entender o que está acontecendo? Bom, vamos lá. Na própria plataforma de virtualização de rede de segurança, né, eu tenho regras de firewall que podem ser aplicadas no momento da criação, ou seja, naquele arquivo YAML, eu aponto algumas labels que ele vai cair em grupos de segurança específico. Nesse caso aqui, tá, eu vou estar simulando esse erro. Então, eu vou simplesmente, né, nessa regra que existe habilitando ou liberando o tráfego do meu banco de dados MySQL para a minha aplicação, eu vou simplesmente agora, né, que, por exemplo, no 3306, que é do MySQL, eu vou colocar um drop. Dentro do próprio PlaneSpotter, né, existe já um mecanismo que ele vai me mostrar que não está funcionando o meu banco de dados, né? Então, eu vou lá, tento dar um novo search, né, abrir todos os registros, opa, uma coisa deu errado. Tem o App Health aqui. O App Health ele me fala, ó, tenho um problema da comunicação com o meu banco de dados. Dentro aqui do NSX, eu tenho uma funcionalidade chamada TraceFlow, onde eu posso apontar uma porta lógica, ou seja, uma porta do container, né, ou seja, a interface do container. Vou pegar aqui a interface de aplicação. Então, e vou entender o que está acontecendo para ela chegar no MySQL. Venho aqui na aba de Advanced, eu vou colocar uma porta alta, né, então estou simulando um acesso ao banco, e vou para a porta de destino, aí a porta 3306. Feito isso, ele vai injetar um pacote e tentar entender o que está acontecendo e me mostrar a conexão dessas portas. E eu vejo que aconteceu um drop aqui logo no começo, né? Esse drop, eu consigo até identificar qual que é o ID da regra de firewall. Acho que teve bastante discussão aí do painel sobre o grupo de segurança, então mais uma ferramenta para o grupo de segurança. Eu vejo que é exatamente a regra 2081. Então, agora, se eu voltar ela, der o allow nessa regra, o que vai acontecer? Minha aplicação vai voltar a funcionar. Esperamos, né? Então, vamos lá. No PlaneSpotter, clico em App Health, voltou a conectividade do banco de dados, tenho agora todos os meus registros novamente. Por exemplo, agora eu vou entrar na JetBlue e vejo que da JetBlue eu tenho algumas aeronaves e já correlacionando com o meu banco de dados Redis. Tá legal, pessoal? Dou um retrace aqui e agora ele mostra, fim a fim, tudo o que está acontecendo, desde do ponto do container até como ele chegou na minha máquina virtual. Então, veja aqui que o pacote foi entregue e a conectividade por todos aqueles componentes lógicos de roteamento e segurança que ele passou. Bom, para sumarizar e para fechar minha apresentação aqui em tempo exato, foi isso aqui que a gente criou, né? Tudo isso aqui foi criado de forma dinâmica no meu ambiente. Então, eu criei um projeto no OpenShift onde ele criou um switch lógico,
criou um roteamento, automaticamente conectou no meu roteador para uma saída externa. A mesma coisa quando eu criei no Cloud Foundry e aqui no Planespotter. Obrigado, pessoal.